Diz assim a Sagrada Escritura: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Leia comigo o verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. E o 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o 13, os quais não nasceram da sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o 14, bem forte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Hebreus 1, versos 1 ao 4, se você puder abrir aí, nossos queridos irão fazer a projeção, e nós assim vamos ler juntos. Vamos lá? Pode ler os 4 versos comigo, bem forte. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém. Senhor, nosso Deus, nos guia pelo Teu Espírito Santo na ministração da Tua palavra, para que nesta exposição haja edificação, crescimento, confrontação, conforto, transformação e, sobretudo, glória ao Teu nome. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Antes de começar a ministração, precisamente, agradecer ao pessoal de comunhão por toda a gentileza, inclusive aqui por esse líquido abençoadíssimo. Quem sabe o que tem aqui? Esse aqui é um fomento abençoador. Agora, eu estou aqui com um novo destaque para os pregadores da igreja, que eu já estava ficando cansado daquele copo. Às vezes me dava aqui um nervosismo, um frisson. Quando eu tentava abrir e não abria, eu disse, sabe de uma coisa, vamos mudar para esta estratégia aqui, que preguei em umas 2 igrejas, facilitou, a gente abre com facilidade, então abençoa grandemente quem daqui ministrará. Mas eu quero só dizer que algo aconteceu domingo, quando depois da mensagem que eu preguei, e os irmãos estão lembrados, o que é que a gente falou domingo pela manhã? Sobre o presente de Deus, o melhor presente de Deus. E aí a gente falou que um presente de qualidade, ele precisa ser necessário, precisa ser útil e precisa ser funcional. E aí depois da ministração, um irmão disse, pastor, nem sabia o que é que o senhor ia pregar, mas trouxe um presente para o Senhor. Aí trouxe uns temperos, irmãos, que pense nos temperos diferenciados, viu? Se você quiser adquirir tempero da melhor qualidade, eu não sei se o nosso irmão está aqui neste momento, mas procure esse amado, cadê ele? Não está hoje, mas no outro momento. Então, assim, uns 6 temperos num pacote só, uma bênção. E aí, só para eu fechar essa palavra, quando eu chego lá na frente, o irmão João, que falou aqui, disse, tem um presente para o Senhor. Qual foi o presente? O melhor presente de todos, depois de Jesus? Jaca. Estava lá. Então, necessário, útil e funcional. E muito obrigado. E aqui eu encerro essa palavra sobre o presente. Voltando-nos aqui para a Escritura Sagrada, para a Palavra de Deus, meus amados irmãos. Hoje, tido como, portanto, o dia da Bíblia, nós queremos fazer alguns destaques importantes sobre essa verdade. O nosso tema é Jesus, o centro da Bíblia.
Poderíamos dizer que ele é o alvo da Bíblia, ele é o propósito da Bíblia, ele é o significado da Bíblia, ele é de fato a essência da Bíblia. Queremos partir desse entendimento que ele é, de fato, aquele que faz valer o significado das Escrituras Sagradas. Partimos do pressuposto que a Bíblia é a santa palavra de Deus, inerrante, infalível, atualíssima, como autoridade máxima em matéria de fé. A Bíblia foi escrita no período de 1.400 anos, 1.100 anos o Antigo Testamento, 300 anos o Novo Testamento, com o fechamento do cânon, nos apresentando 66 livros, 39 do AT, 27 do NT, como de fato o livro dos livros, de onde vem a expressão biblos, do latim, biblioteca divina, biblioteca sagrada. Ela até o século XIII não tinha divisão por capítulos e versículos. A partir do século XIV passou a ter, o que nos ajudou de forma muito específica e determinante. Ela nos traz as lições mais diversas nas áreas que nós precisamos, tendo respostas para a necessidade humana. Nós só temos voz até onde a Bíblia tem voz, onde a Bíblia cala, nós calamos. Quando nós dissemos que a mensagem precisa ser bíblica, quem estiver aqui nesse púlpito, ou em qualquer púlpito que se preze, não pode partir de um pressuposto que vai trazer um pensamento, uma linha de raciocínio, ou então um tema onde a Bíblia vai ser meramente um respaldo, vai ser apenas um penduricalho. Na verdade, a mensagem precisa vir do texto bíblico, a mensagem precisa ser expositiva, o texto precisa ser explorado, não pode ser a voz do pregador, a voz do professor, precisa ser a voz de Deus através da palavra. Por isso que é preciso ter um texto com uma aplicação desse texto ao coração. Eu sei que você tem muitas versões bíblicas na sua casa, mas o que eu quero incentivar nessa manhã é que a Bíblia possa ser o centro do seu lar, o centro da sua casa. Não seja a TV, não seja smartphone, não seja nada que venha determinar que na sua casa a Bíblia seja aberta, não como lá um amuleto no Salmo 91, no Salmo 23, mas como palavra viva, transformadora, que muda realidades. A Bíblia aponta para a salvação bendita que há em Jesus Cristo. A Bíblia nos traz todo o processo que Deus tem para a humanidade. É um dos ápices revelacional. Nós temos 6 formas pelas quais Deus se revelou, 3 tidas como revelações gerais, 3 tidas como revelações especiais. Na geral, nós temos a criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o universo realmente traduz o seu poder, Salmo 19. Temos a história, onde o Senhor age no tempo, nas épocas, na cultura, sendo que a Bíblia é atemporal e acultural, mas o Senhor age dentro de toda a história até o fim dela. E temos também os grandes feitos, prodígios, milagres do Senhor, operados ao longo de todas as épocas. E em termos de revelação especial, nós temos Deus que fala à consciência, que fala ao coração, que trabalha no ser humano, no íntimo, no ser, que convence-o, que confronta. E nós temos a Bíblia como, de fato, esse registro fiel, fidedigno e leal de tudo que Deus tem para nós. E ela aponta para aquilo que nós chamamos do clímax, do ápice revelacional, que é o próprio Cristo. Nós, batistas, temos 8 princípios. Eu creio que essa igreja tem sido ensinada e há de concordar comigo que o que não falta é ensinamento sobre os princípios batistas aqui. Espero que você esteja guardando no coração. Próximo ano a gente vai fortalecer os princípios e aquilo que nós cremos à luz da nossa declaração doutrinária. Mas nós temos 2 que definem os outros 6. Quais são? A supremacia e suficiência de Jesus. Jesus é suficiente, não precisa de muleta, não precisa de penduricalho, não precisa de outro nome, só Jesus, apenas Jesus. E a Bíblia como única regra de fé e conduta, que vai além de prática, que alcança atitudes, ações, palavras. E daí nós temos os outros 6, que é a liberdade de expressão em matéria de fé, que é a separação entre igreja e Estado, e esse tema vai ser importantíssimo para o próximo ano, sobretudo. Também a autonomia da igreja local, a igreja formada por pessoas regeneradas, biblicamente batizadas. Quem é regenerado e está aqui nessa manhã, diz amém. É uma questão de cunho pessoal que não se pode perder de mira, certo? Você
tem que ter a convicção que é salvo e regenerado em Cristo. Há outro tema que é o sacerdócio universal do crente, do cristão, e a perseverança dos salvos. Então, a Bíblia ela nos direciona para todos os fins de tudo o que nós precisamos, e quero destacar que temos algumas situações importantes que a Bíblia nos traz, mas eu quero hoje direcionar para esses 2 destaques que acabei de fazer. Primeiro, João capítulo 1, ele nos traz a narrativa do propósito de que o próprio Deus tinha para a humanidade, na pessoa do seu bendito Filho. O livro de João é tido como o pináculo da revelação bíblica, é aquele que a gente estimula a todos que possam ler, e quanto mais ler, aprender. Estamos estudando neste momento, nos pequenos grupos multiplicadores, o livro de João, e quanto mais você se debruça em estudar a Bíblia e o Evangelho de João, mais ensinamentos preciosos você tem. E ele se distingue dos outros 3 evangelhos, porque tem particularidades próprias, apresenta algumas características de Jesus com os seus eu sou, cumprindo-se o que está lá em Êxodo 3,15, eu sou o que sou, quando foi perguntado da parte de Moisés para o que dizer, que quem o tinha enviado lá perante o faraó, e Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que, na verdade, vem para dar vida e vida em abundância. Eu sou aquele que dá a água da vida, que é o próprio Espírito. Quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Em João nós temos 7 milagres, 7 sinais que apontam para a glória do Senhor. Mas é muito interessante que o capítulo 1 aqui, João traz algumas lições sobre Jesus sendo esse foco e esse centro das Escrituras. E aqui eu quero dizer para os irmãos que eu já ouvi alguns teólogos criarem uma confusão entre Jesus e Bíblia que é totalmente desnecessário. A Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia de fato vai dizer quem é o foco e o alvo dela, porque tem alguns que dizem, na Bíblia tem erros, na Bíblia tem coisas que são ultrapassadas. Vamos fazer a devida interpretação quanto a isso. Existem aspectos culturais na Bíblia que ficaram no tempo, que não podem ser repetidos, senão vai ser um legalismo, isso é uma verdade. Existem aspectos cerimoniais que ficaram também no tempo e no espaço, inclusive porque Jesus ele é o cumprimento de toda a Escritura, e Hebreus, como a gente leu, e quem se debruça em Hebreus, sabe que a mensagem de Hebreus é: Jesus é maior, Jesus é melhor, tudo o que estava escrito apontava para Jesus. Então não tem por que mais ter intercessão pelo sacerdote anualmente, não tem por que oferecer sacrifícios humanos, porque Jesus foi o sacrifício oferecido de uma vez para sempre. Desde quando Abel fez o primeiro sacrifício com derramamento de sangue, e depois passou pelos israelitas, antes de começar o processo da travessia do deserto, e depois se oferecia anualmente sacrifícios de animais, Jesus cumpriu de uma vez para sempre. Quem chega a Ele é alcançado pelo seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Então Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é superior, e a Escritura toda, portanto, aponta para Ele. Um pressuposto que precisa estar presente em nossas vidas, irmãos, por isso que a gente precisa valorizar esse livro aqui, é que é a voz de Deus falando ao seu coração. Quem acredita que Deus continua falando nos dias de hoje? Voz viva, voz real, intimidade, relacionamento pessoal com Ele, estar diante dEle, se quebrantar, ser mudado por Ele. O próprio Deus que falou lá no passado com Abraão, que falou com Moisés, que falou com Davi, é o mesmo Deus que continua falando hoje, ministrando aos nossos corações, mudando realidade. Então por isso que a Bíblia não pode ser um livro como que fosse de apenas conhecimento, de teoria. A Bíblia é vida. Quando a gente lê aqui, essas palavras vêm para o nosso coração e elas se traduzem em nossas vidas. Bíblia precisa ser lida com devoção, com amor e com prática. Amados, conhecimento por conhecimento sem transformação não tem significado nem sentido na vida do cristão. A Bíblia precisa gerar
mudanças. A Bíblia precisa impactar minha forma de ser, precisa mudar meu comportamento, tanto como pessoa, como servo de Deus, discípulo de Jesus, no meu relacionamento em casa. A Bíblia precisa me fazer um esposo melhor, precisa me fazer uma esposa melhor, um filho que honre os pais, que obedeçam, um profissional que honra a Jesus. A Bíblia precisa influenciar todas as áreas da minha vida. Eu preciso pensar biblicamente, eu preciso viver biblicamente, eu preciso me posicionar biblicamente, eu preciso votar biblicamente, eu preciso ser guiado pelas Escrituras em todas as circunstâncias e em todos os casos. A Bíblia ela é tão perfeita que ela não nega nem esconde os erros humanos. Abraão era perfeito? Teve momentos difíceis, mentiu, etc. Davi, que o diga, e tantos outros personagens com quem nós temos uma grande identificação e carinho, que o diga Pedro. Então ela é perfeita porque ela não deixa de mostrar aqueles que eram improváveis, que certamente não teriam espaço aí na galeria da humanidade, mas Deus os usou de forma poderosa e gloriosa, de modo que Deus continua operando e atuando em nossas vidas, na nossa imperfeição, nas nossas limitações, nas nossas improbabilidades. É Ele quem trabalha em nós e através de nós, através dos ensinamentos das Escrituras Sagradas e da aplicação para as nossas vidas. Por isso que, de vez em quando a gente pergunta assim, qual personagem bíblico você mais se identifica? Aí você cita um ou outro, enfim, isso é bom pela realidade. Eu pessoalmente tenho grande identificação com Davi no Antigo Testamento e Pedro no Novo, mas o meu alvo não é ser como Davi, o meu alvo não é ser como Pedro, o meu alvo é ser como o Senhor Jesus Cristo. Certamente que é o seu alvo, aquele que é o modelo perfeito, como nós encontramos lá em Efésios capítulo 4, verso 13, até que todos nós cheguemos à estatura de homem perfeito, a imagem do próprio Cristo, aquilo que para nós é a referência, que é a motivação, que é o estímulo. Portanto, o texto diz que Cristo é a palavra antes da palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Antes de existir tudo, ele já era. Por isso que ele é tido como filho unigênito, não criado, mas criador de tudo, não formado, mas aquele que é para sempre. Por isso que a gente costuma dizer, Deus não existe, Deus é, absolutamente, foi dele que todas as coisas passaram a se formar, e Jesus é esse Deus Filho, perfeitamente Deus em toda a sua plenitude. Ele é eterno, Ele é o agente da criação, foi pela palavra dele que tudo passou a existir, do que não havia, Ele formou, Ele criou. Então, aquele que se fez uma criancinha no útero de Maria, que obedientemente foi uma das mulheres mais tementes a Deus, uma das maiores referências de serva de Deus, chama-se Maria. Temor, consagração. Imagina uma mulher de 14 anos, 13, 14 anos, ouvindo uma revelação de Deus através de um anjo chamado Gabriel, e se submete, já tendo sido consagrada para se tornar a esposa do José, já desposada, e ela, depois de ouvir, diz assim, como vai ser se eu não tenho relacionamento sexual com homem algum? E aí o anjo diz que seria uma obra do Espírito Santo, e ela diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que exemplo, que atitude. Maria há de ser, de fato, respeitada, admirada na sua forma de viver, de atuar, de se comportar. Só não pode ser venerada, só não pode ser adorada, que aí é uma grande confusão que se estabelece, porque a Bíblia vai deixar claro que ela mesma chama o Senhor do seu Salvador, que ela mesma adora a Deus, porque Maria não é mãe de Deus. Maria era mãe do Jesus histórico, porque Deus Filho nunca teve mãe, uma vez que Ele foi quem criou todas as coisas, inclusive a própria Maria. Mas naquele momento que Ele nasce, como uma criança indefesa, que precisa ser levada para o Egito, porque está sendo perseguido pelo Herodes e toda a guarda de Herodes, na verdade Deus já estava conduzindo toda a história, no tempo certo, no tempo perfeito. Eu acho que você já fez uma pergunta que eu vou tentar lembrá-lo nesse momento. Por que Jesus nasceu
na época que nasceu, no tempo que nasceu? A resposta está em Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo, pois, a plenitude dos tempos. O Senhor preparou o seu Kairos, o tempo perfeito, não o nosso Cronos com limitação, para que o Filho de Deus nascesse naquela época, da forma que nasceu, como ser humano, como pessoa simples, frágil, para que pudesse ser essa referência para nós, mas sendo um Deus eterno, por quem todas as coisas passaram a se formar. Ele é igual ao Pai em essência, por isso que ele diz, eu e o Pai somos um, embora como pessoas diferentes. Atenção, estudar a Trindade, meus amados, havemos de concordar que não é nada fácil, mas nós cremos, porque a Escritura fala sobre isso, e nós cremos pela fé. Eva, filha de Pati e de Sandra, um dia desse estava conversando com a gente, vamos até marcar aí um momento com ela, conversando sobre a Trindade. Pastor, me ajude a entender. Olha, ela com, 10 anos, 11 anos, porque humanamente não é nada fácil, mas se vive pela experiência de fé. O Deus Pai que define a criação, o Filho que executa, o Espírito Santo que consolida. O Deus Pai que provê a salvação, o Filho que é o agente, o Espírito Santo que é aquele que de fato vem a ser o que sela, o que atesta. Na oração a gente ora a quem? A Deus Pai no nome do Deus Filho, ajudado pelo Espírito Santo. Ah, pastor, e se eu citar na minha oração uma conversa com Jesus? Sem problema, tenha intimidade com Jesus, mas a oração se destina ao Pai em nome do Filho, ajudado pelo Espírito, que é quem nos conduz. Então, é uma única essência, uma única substância, mas se apresentam, portanto, como três pessoas, e o Filho foi aquele que manifestou a glória do Pai. O Filho foi quem apontou para o próprio Pai. Sabe um dia que uns líderes farisaicos quiseram estabelecer uma diferença entre a palavra e o Messias, e o Filho de Deus, e começaram a discutir com Jesus em João capítulo 5. Aí Jesus disse, vocês examinam as Escrituras, verso 39, porque têm cuidado em ter nela a vida eterna, e ela realmente aponta para isso. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem esta vida. Se de fato, ao ir a palavra não for para Jesus, perde todo o sentido da ida à palavra, porque a palavra aponta para Jesus. A Igreja Batista, séria, comprometida, dentre outras igrejas, ela estimula a todos a lerem a Bíblia, o livre exame das Escrituras, a de fato ter acesso à palavra, mas existe um crivo. Existe o que nós chamamos de uma chave hermenêutica e, de fato, de uma chave exegética. Você precisa ler a Bíblia à luz da pessoa, dos ensinos, da vida e da obra de Jesus. Você não pode ler a Bíblia aleatoriamente, tudo tem que convergir para Jesus. Gênesis fala sobre Jesus, capítulo 3, verso 15, que diz que da semente da mulher, como filho, viria aquele que teria os seus pés picados pela serpente, mas pisaria a cabeça da serpente. Já um proto-evangelho, já um apontamento para Jesus. Eu posso pregar no livro que for. Quem aqui já leu o livro de Obadias? Jesus, eu pensava que era mais gente. Obadias está lá no Antigo Testamento, é um profeta menor. Quantos capítulos tem Obadias? Um capítulo, por isso que a gente diz, são poucos versículos lá. Tem até algumas curiosidades que eu partilhei hoje na classe sistemática sobre a Bíblia. Uma delas foi sobre Obadias. Mas eu posso pregar em Obadias, eu posso pregar onde for, mas eu preciso apontar sempre para Jesus, porque é a mensagem centralizada em Jesus, que é o foco, que é o fulcro da mensagem cristã, da mensagem da igreja. Isso é o sentido da palavra, isso é o sentido do Natal, é Jesus como esse centro, e João vai justamente dizer que ele é o verbo de Deus. Essa palavra verbo, no nosso português, significa a palavra que dá sentido e conexão. Você consiga formular algumas frases ou palavras sem o verbo, para ver se não fica tudo desconexo. Do grego, a expressão é logos.
aquele que de fato passou a dar existência e dar significado à própria vida. Jesus, portanto, é aquele que irrompeu no tempo, na história, já tendo formado tudo para dar sentido à existência. Por isso que a história se divide em antes dele e depois dele, e eis que a gente tem alguns ensinamentos que vão mostrar como é determinante que o homem, o ser humano, tem uma postura perante Jesus para a sua vida no presente e para a eternidade. A nossa eternidade, ela é definida de como nós nos postamos e de como nós realmente cremos ou não cremos em Jesus. Nós lemos agora há pouco que nem todos são tidos como filhos de Deus, a não ser os que creem que Jesus é aquele que foi enviado pelo próprio Deus. Geralmente, quando a gente pensa no nome Jesus, a gente coloca Jesus Cristo, como se Cristo fizesse parte diretamente do nome de Jesus. Mas não é assim. Nós poderíamos dizer que ele é o Cristo. Por isso que do Antigo Testamento, o Messias, que significa aquele que é enviado, que é prometido, e do Novo Testamento, no grego, o Cristo, o Senhor absoluto. Então, aqueles que creram antes da profecia se cumprir, e os que creram depois da profecia se cumprir, em Cristo, no Messias, chamado Jesus, historicamente, Filho de Deus, como Salvador e Mediador e Redentor, estes têm a vida eterna, estes têm a salvação, já passaram da morte para a vida, e quando partirem aqui deste mundo, haverão de ir para a presença dEle, e quando Ele voltar, haverão de ser ressuscitados para viver com eles eternamente. Você crê que é um destes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, seja antes, seja depois. A tristeza é que muita gente, durante ele estando aqui entre nós, não creu que ele era o Messias, porque tinham uma forma de interpretar o Messias à luz do Antigo Testamento totalmente errada. Uma expectativa apenas política, uma expectativa apenas econômica, de uma libertação física. Lembra daquela expressão de quando Jesus está subindo e a pergunta é: será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Tem muita gente, irmãos, ainda crendo no Jesus apenas para as coisas dessa época, para as coisas deste mundo. E a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas às coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quero lembrar algo no seu coração, e não é clichê, não é chavão. O Senhor continua dirigindo e controlando sua vida. O Senhor continua controlando e dirigindo essa nação. Essa nação pertence a Jesus Cristo, e não a pessoas, não a homens. Pode ser que em alguns momentos se entre até em angústia, mas quem tem o controle desta nação e do mundo inteiro é o Senhor Jesus, porque a Ele de fato é quem tem toda a autoridade, todo o poder, como Ele mesmo falou, tem todo o controle, e assim a Bíblia Sagrada afirma. Por isso que o texto diz que nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Nada do que foi feito não foi feito senão por ele e através dele. João aqui nos dá um exemplo de que nossas vidas, meus irmãos, precisam apontar para Jesus. Se nós cremos em Jesus, se ele é o nosso Senhor e Salvador, tudo o que fizermos precisa apontar para a glória do Senhor. Isso é um cristianismo revolucionário. Estar no culto é muito bom, mas o dia a dia nós fazemos, como nos comportamos e agimos, é que determina o tipo de cristianismo que nós temos. Deixa eu te fazer uma pergunta: o Senhor influencia a sua conduta? O Senhor influencia a sua forma de lidar com os outros? Suas palavras são guiadas pelo Senhor à luz da palavra? Quando você está lidando com o seu trabalho, quando você está lidando com sua família, a palavra de Deus influencia a sua vida? É preciso que mais do que o domingo, e que maravilha estarmos aqui no domingo e no meio de semana, esta mensagem seja real na minha vida, na sua. Os outros veem Jesus através de nossas vidas? Os outros percebem Jesus em nós? Somos de fato aqueles que apontam para a glória do Senhor? João disse que não era a luz, apontando para João Batista, ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, a luz que ilumina todo homem, chamado de luz da vida e luz do mundo. Então, nós precisamos apontar absolutamente para Jesus. E que mensagem maravilhosa, saber que Jesus está cuidando de nós em todos os instantes, nos momentos de maiores angústias, das maiores batalhas, das maiores aflições. Talvez seja o caso de algum aqui presente, e essa palavra de Deus está alimentando meu coração para falar para você neste momento.
meu querido irmão amado, e da parte de Deus, meu filho, Ele não esqueceu de você. Jesus está cuidando de tudo na sua vida. Conduz a história, conduz os passos. Se você estiver submisso à vontade dEle, quebrantado, com um coração sincero, procurando viver os seus propósitos, o Senhor está cuidando da sua vida, dos detalhes. Ele é quem renova as suas forças, Ele é quem conduz sua história. Por isso que entrega a Ele neste final de ano, entrega a Ele o ano que vem, entrega a Ele tudo que quer lhe tirar paz, lhe causar ansiedade, angústia, quer lhe fazer ficar deprimido, abatido, que Ele possa de fato ter espaço na sua vida e você sentir o seu poder, a sua presença, a sua palavra. Fortaleça essa vivência diante do Senhor. Toda a palavra de Deus é inspirada e útil para corrigir, para confortar, para redaguir, para transformar realidades, que você possa viver essa grande verdade que o Senhor tem a nos dar. O verso 10 vai nos dizer que o verbo estava no mundo e que o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quanta gente não se rende a Jesus, quanta gente com um coração duro, só ouve Jesus de um tipo de religiosidade formal, e chega nesse momento, aí fala de Jesus, aí canta sobre Jesus, mas isso não influencia o seu dia a dia. Eu espero que não seja o caso de verdadeiros cristãos, filhos de Deus. O último dado estatístico nos trouxe 26% dos brasileiros chamados evangélicos. Mas como isso tem sido tão distante de uma realidade de mudança social, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de relacionamento. Nós oramos para que as pessoas que dizem-se evangélicas, acima de tudo, sejam cristãs e discípulas de Jesus. Sejam verdadeiramente mudadas e transformadas pelo Senhor, para que o seu comportamento seja diferente, para que haja com justiça, com retidão, com lealdade, que tenha de fato o amor para com o próximo, porque eu posso me chamar de cristão, de evangélico, mas se isso não for verdade na minha conduta e no meu comportamento, a começar de casa, isto é mentira, isto é ilusão. Eu oro para que os membros dessa igreja, os congregados dessa igreja, antes de se chamarem evangélicos, sejam discípulos, filhos de Deus, verdadeiros cristãos na presença do Senhor, que influenciem o meio onde está, que vivam como verdadeiros homens e mulheres de Deus, que pratiquem o amor, que pratiquem a retidão, que pratiquem a honestidade, que pratiquem a lealdade, que abençoem pessoas, que vivam como transformados em Cristo Jesus. É inútil dizer-se servo de Cristo com uma vida distante dos propósitos de Deus, praticando mentira, desonestidade, praticando maldade, ou até mesmo idolatria, quando qualquer outra coisa é colocada no lugar do Senhor. O sentido do Natal é Jesus em nós transformando nossa forma de ser, é o Filho de Deus mudando nossa história. Por isso que diz que Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, mas a todos quanto receberam, se tornaram filhos de Deus, que não nasceram simplesmente do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram do próprio Espírito Santo de Deus. Nós somos nascidos de novo, meus irmãos. Nós somos regenerados. Nós fazemos parte dessa geração que vem agora transformada por Jesus e que muda a realidade. A igreja é a esperança deste mundo. A igreja é a resposta de Cristo para esta humanidade. A igreja é o corpo vivo de Cristo que transmite a mensagem poderosa e transformadora da parte de Deus. Que este Senhor, que é Deus eterno, que é de fato Criador, autoexistente, também se tornou homem. Verso de número 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que mensagem espetacular! O verbo se fez carne, tabernaculou, encarnou entre nós, se tornou o Deus conosco, o Emanuel, cheio de graça e de verdade, presente lá os 33 anos que ele viveu aqui na história, mas presente no nosso dia a dia, porque quando ele entregou sua vida por nós, e alguns até dizem, o que é mais importante? É a anunciação? É o Natal como nascimento? É o tempo de vida dele?
é a morte, crucificação, é a ressurreição, é a ascensão. O que é que a gente pode dizer? Tudo isto faz parte de etapas de um processo que se complementam, porque se um não estiver ligado ao outro, perde o significado. Aquele mesmo que foi anunciado, é aquele que nasceu lá em Belém, é aquele que viveu em Nazaré, é aquele que proclamou verdade, justiça, transformação durante 3 anos do seu ministério, é aquele que morreu por nós, entregou sua vida em nosso lugar, que pagou o nosso preço, que nos representou perante o Pai, que levou a cruz que era nossa. E por isso nós precisamos levar a nossa cruz diariamente. Cristão verdadeiro renuncia, abnega, ama o Senhor, vive para o Senhor. Atenção para um testemunho que eu quero trazer agora brevemente. Eu estava ouvindo um relato durante a viagem que fizemos lá para a Coreia sobre alguns cristãos na época da grande perseguição da parte do comunismo, inclusive agora na China. Chegava às vezes, ou chegam na China, nos lugares, na Coreia do Norte, apenas pequenas porções da Escritura, às vezes páginas. E sabe o que é que acontece? O cristão lá, que ama o Senhor, lê, devora lá 3 páginas, 4, aqui, os 3 primeiros capítulos de João, decora no coração e passa para outros. E aí fica lá gravado. Aí quando um testemunho também de um livro que a gente tem estudado com os nossos queridos do colegiado pastoral e outros também, bacharéis, seminaristas, dentre outros irmãos, que é Mentores segundo o Coração de Deus. Neste livro, o N. Cordeiro traz um destaque, que é o seguinte: quando ele é em contato com uma pessoa assim, num lugar bem inóspito, simples, sem nada de climatização, de modernidade, a pessoa amando Jesus lá, as pessoas se reunindo à luz da palavra em torno de Cristo. Aí disseram para o Wayne: ô pastor, queríamos tanto ter igrejas como nos Estados Unidos, grandes, estrutura, climatizado, bem acomodado. E ele começou a chorar e dizer: não, eu é quem tenho inveja de vocês. A gente tem um monte de templos, os mais estruturados possíveis, toda acomodação, mas nós estamos frios na fé. Nós não valorizamos o Evangelho como deveria, não levamos em conta a palavra de Deus. Essa palavra não incendeia, influencia os nossos corações. Vocês sim, sem estrutura nenhuma, mas amando Jesus, sendo perseguido, sendo às vezes torturado, mas amando Jesus. Amados irmãos, despertemos para aquilo que o Senhor fez por nós. Ele nos amou, entregou sua vida por nós. Nós a quem deveríamos ir para a cruz, Ele foi no nosso lugar. Seu corpo foi maltratado, desde sua cabeça furada, os seus pés perfurados, suas mãos também com cravos terríveis. Ele entregou tudo o que tinha de melhor, sua vida por nós. Não sejamos cristãos nominais, evangélicos nominais, apenas dizendo ser membro de igreja. Sejamos convertidos, transformados pelo poder do Senhor em nossas vidas. Para quem conviver conosco possa dizer: está a presença do Senhor. Eu sou de uma época que os batistas eram chamados do povo da palavra, e que quando a gente carregava a Bíblia para lá e para cá, diziam: tá ali, olha a Bíblia vindo, como se você fosse a própria tradução da palavra. Que nós sejamos Bíblias vivas para este tempo, sejamos cartas abertas para as pessoas, que elas leiam nossas vidas e possam encontrar em nossas vidas a palavra de Deus. Que as nossas vidas possam ser motivo de estímulo para essas pessoas, porque o mesmo Cristo que se sacrificou e que morreu, é o mesmo Cristo que depois de 3 dias tendo sido sepultado, ressuscitou gloriosamente. E tem um nome que está sobre todo nome, diante de quem todos vão se dobrar, diante de quem todos vão se prostrar, o nome bendito do nosso Senhor e Salvador, que vela por nós, que intercede por nós. Ele está lá à destra do Pai a interceder por nós, mas Ele está aqui conosco. Ele está presente no dia a dia. Ele é quem reveste a igreja de poder. Ele é quem sustenta a igreja. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque a igreja está firmada no poder do Senhor, na palavra do Senhor, na condução do Espírito Santo. Irmãos, a gente pode ter a modernidade que for, mas não vai ser um telão. Não vai ser aqui todas as parafernálias de tecnologia que vai fazer com que vidas sejam transformadas, não. Quem transforma vidas é o poder da palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo, é o sangue de Jesus. Isso são estratégias, como a gente pode desenvolver, mas quem de fato gera mudança é o próprio Senhor. Ai daqueles que vão atrás de inovações, que vão atrás, portanto, apenas de metodologia, e esquece da essência que passa pela palavra. Crescimento sustentável, desenvolvimento de igreja, precisa estar ligado à palavra, à oração, à comunhão com Deus, à vivência com o Senhor. Isso ultrapassa épocas
tempos. Isso se aplica para nós líderes. Se a gente também não desenvolver isso, nós vamos ser estéreis, ao mesmo tempo que vamos ser teóricos e hipócritas, e vamos estar vazios. Antes de tudo, antes de estar diante do povo de Deus, a gente precisa estar diante do Deus eterno e viver experiência com Deus, como liderança, como discípulo e como igreja do Senhor. Então esse Senhor que está a interceder por nós e clamar por nós, Ele virá brevemente para nos buscar, para nos levar para Ele mesmo. Ele é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser. Por Ele, portanto, tudo foi criado, sustentado e converge para a glória do nome dEle. Portanto, Jesus é o centro da Bíblia, é o alvo da Bíblia, é o significado das Escrituras. Leia mais a palavra, ame mais a palavra, desenvolva um plano de leitura da palavra. Leia uma vez por ano, leia consistentemente, leia detidamente, se deleite nas Escrituras, tenha prazer na Bíblia. Eu estava dizendo para a classe sistemática, eu comecei minha 39ª leitura das Escrituras. Só para dizer o seguinte, mesmo que esteja já lendo esse tempo, ainda estou numa superfície que quanto mais leio, mais percebo a necessidade de me aprofundar à luz da palavra de Deus. Nós precisamos ler mais a Bíblia, ter mais contato com a Bíblia, proclamar a Bíblia, para que os outros possam ter um alcance através das Escrituras. E quem quiser ir para a Bíblia como crítico, que vá, porque quando começar a ler a Bíblia vai transformar essa vida. Quem já assistiu o filme Em Defesa de Cristo? Se não assistiu, ainda assista. Um jornalista lá ácido, cuja esposa era cristã e perseguida por ele mesmo, passou a ir atrás para tentar detonar a ressurreição de Jesus. Ele no final das contas foi, eu não vou contar não, parei. Você vai assistir Em Defesa de Cristo. Então assim, a Bíblia é revolucionária. Quem vai para a Bíblia, seja qual for a formatação ou a motivação, vai ser alcançado e vai ser transformado pela palavra de Deus. Ame a Bíblia, ame Jesus, viva para a glória de Deus e seja um cristão discípulo que valoriza a palavra do Senhor. No nome de Jesus, amém.